Bom dia, meus amados, a graça e a paz. Hoje de manhã eu estou aqui para trazer não somente uma resposta ao post que eu coloquei no Facebook, né, que seria o vídeo dessa semana. Qual a sua opinião? O ser humano pode tirar a própria vida? O que leva a pessoa a cometer um ato de suicídio? Você acredita que essa pessoa será culpada por esse ato? E aí eu pedi para cada um deixar a sua contribuição, falar o que pensa sobre o assunto e tal. Quero agradecer as pessoas que colocaram, né, suas opiniões ali, foram bastante relevantes. Mas hoje o Senhor estava falando ao meu coração e eu quero trazer a vocês um testemunho da minha vida pessoal. É algo realmente assim muito pessoal, algo que eu não falaria se não fosse mesmo assim por Deus ter falado ao meu coração. Eu acredito que dessa forma que Deus falou comigo, com certeza ele vai testificar no coração de alguém. Foi assim que Deus falou comigo, na verdade. Ele falou que era para eu falar esse testemunho que Deus estaria falando ao coração de alguém. Então Deus vai falar ao seu coração e eu creio que Deus vai mover na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo vai chegar um dia nas suas mãos e vai trazer uma resposta que você está esperando. O meu testemunho, a minha história vai trazer uma resposta que você está esperando. Eu vou procurar ser breve, mas antes disso, antes de começar a falar sobre mim, eu quero deixar aqui alguns versículos, né, da palavra de Deus, porque eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. O ser humano, ele pode tirar a sua própria vida. Bem, a respeito disso, eu quero dizer lá em Apocalipse, no capítulo 22, o seguinte: bem-aventurado todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, fora estarão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos. Eu vou parar aqui nesse assassinos porque, para mim, né, e eu acho que a gente tem que aprender a ler as entrelinhas das coisas. Uma pessoa que assassina, ela tira a própria vida e tira a vida do outro. Eu acredito que uma pessoa que tira a vida que não é sua, a vida que não é direito seu, que não foi ela que fez, então ela é assassina, mesmo que seja um ato de homicídio ou suicídio. Ela está tirando a vida de alguém, algo que não lhe pertence, algo que ela não fez. Ela não é criadora, ela é criatura. Então, para mim, o estado final da pessoa, de acordo com a palavra de Deus, é o que conta, né? Ela, naquele estado final de vida, ela decidiu por estar distante de Deus e tirar a sua própria vida. Ela perdeu a sua fé, ela abandonou a sua fé. Então, ela não estava ali na situação de estar lavada nas roupas do Cordeiro, lavada suas roupas no sangue do Cordeiro. Ela não estava ligada a Cristo. Em Hebreus ainda diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito da primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Então, aqui a gente vê, né, que a Bíblia ela nos exorta de que a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de não nos privar dessa graça,
Não é ninguém que vai privar a gente da graça de Deus, nós que nos privamos da graça, nós que não nos permitimos ter essa graça, né? De estar em contato, o som na rua vai atrapalhar um pouco, mas não liga. De estar em contato com esse Cristo. E aí dá esse exemplo, né, de Esaú. Por quê? Porque nós não podemos deixar a raiz de amargura, nós não podemos deixar a perturbação das tristezas, né, nos contaminar, criar realmente essa coisa dentro de nós que vai nos consumindo, porque situações de tristeza, de angústia, de traições, vem realmente nos afligir. Isso está intrínseco nessa terra, é do ser humano. A gente passa por aflições. Jesus nunca falou e nunca nos enganou, dizendo que nós não passaríamos por dificuldades, por aflições. Mas aí aqui dá exemplo de Esaú, né, que vendeu a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilha e depois ele foi buscar diligentemente ali com lágrimas, só que já foi. Então a gente tem que saber que a gente tem que valorizar aquilo que nós temos na nossa mão, que é dado por Deus, porque depois que a gente abre mão disso, fica meio difícil a gente correr atrás. Então há um tempo para tudo na terra. Nós temos que valorizar esse tempo, nós temos que valorizar aquilo que Deus deu nas nossas mãos, porque o tempo passa e depois que a gente comete certos atos, não adianta buscar com lágrimas. Ah, Senhor, eu fiz isso e agora eu tô aqui nesse lugar. Por que eu fiz isso? Me tira daqui, né? Então a gente fica com pena, triste, angustiado e, né, meu Deus, que situação terrível. Realmente é muito triste, mas a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, porque Deus não dará o culpado por inocente, né? E ainda diz o seguinte aqui, em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é o caminho. Se nós queremos ir ao céu, o que se entende com isso? Nós temos que estar em Cristo e com Cristo e percorrer uma vida nesse caminho. Então não adianta eu percorrer em outro caminho achando que eu vou chegar naquela porta, porque aquela porta só tem um caminho, entende? E muita gente, todo mundo na verdade quer ir ao céu, todo mundo. Pergunta para alguém se alguém quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer passar uma eternidade num lugar de escuridão, aonde o bicho não morre, a Bíblia diz. Mas esse caminho ele tem que ser percorrido em vida, até a morte, até os últimos segundos. Nós temos que estar com Cristo, né? Nós temos que ter essa consciência conosco. Bem, eu acredito que com esses 3 versículos, mesmo que rapidamente, eu consegui responder com clareza, né, essa pergunta que eu fiz no Facebook. Nós podemos tirar a nossa própria vida? Nós temos a salvação no ato ali em que eu corto os meus pulsos, tomo um remédio, morro ali, eu tenho ali a salvação em Cristo, eu tenho esse direito de tirar a minha vida? Não, eu acredito que não tenho a salvação em Cristo. Senão ia ter muito cristão, né, fazendo aí até suicídios coletivos, como muita seita. A gente vê nos Estados Unidos aí vários exemplos de muitas seitas que fizeram aí, né, os suicídios coletivos, aí mataram várias pessoas ao mesmo tempo, dizendo que ali era a volta de Jesus para eles, né? E morreram várias pessoas, crianças, famílias inteiras, infelizmente, levaram muitas pessoas a esse ato. E a gente vê esse engano levando muita gente a uma vida eterna de perdição. Então, gente, agora eu quero entrar um pouco no meu testemunho. Como alguns que me conhecem mais de perto, a respeito disso, dessa questão do suicídio. Eu nasci no Evangelho e quando foi mais ou menos aos 13 anos eu me batizei, mas infelizmente eu saí da presença do Senhor e conheci uma pessoa aos 14 anos, aos 16 anos eu engravidei
E triste quando a gente pega e tira Deus no centro da nossa vida e coloca o ser humano no centro da nossa vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei essa pessoa no centro da minha vida. Ele era o meu Deus, era o meu sol, era a minha vida. E essa pessoa, eu engravidei e essa pessoa, ela decidiu que não deveria ficar comigo. E eu perdi o chão. No que eu perdi o chão, eu tentei o suicídio. Eu tentei o suicídio quando eu estava sozinha em casa. E pra mim eu pensava assim, eu vou morrer, eu sei que eu vou pro inferno, mas o meu filho vai ser salvo, ele vai pro céu. Eu não me importava com mais nada, porque realmente essa pessoa, esse homem era a minha vida. E eu não queria mais viver sem ele. E eu também não queria viver a vergonha de estar grávida aos 16 anos sem um marido. E as pessoas com quem eu me relacionava, os meus amigos, as minhas amigas, as festas e tudo mais, as pessoas, elas simplesmente passaram a me ignorar e fuxicavam de mim na rua e riam de mim e tal. Eu tinha vergonha até de ir na padaria comprar um pão e tudo mais. Então, eu não via mais sentido, né? Uma mulher grávida na nossa sociedade era algo assim, sem casamento era algo vergonhoso. Eu tinha vergonha da vergonha que eu tinha provocado para minha família, para minha mãe e tudo mais. Então eu não queria mais viver, não queria mais nada, não queria me alimentar. Eu mal me alimentava, eu não tinha disposição para levantar da cama e tudo mais. Então eu queria tirar minha própria vida. Não deu certo, graças a Deus. E as pessoas da igreja, aonde eu congrego há muitos anos, elas foram atrás de mim, os jovens da igreja, me buscaram, me acolheram, cuidaram de mim, cuidaram, né, do meu filho, me deram um apoio assim espiritual, carinho, atenção muito forte, muito intenso. Isso me reergueu, né? Com certeza fez muito parte assim do que eu sou hoje. E só que o que eu quero dizer é que há um domínio, porque eu sempre fui uma pessoa assim, quando estava fora dos caminhos, assim, uma pessoa muito triste, uma pessoa muito depressiva. Então eu sempre ficava imaginando como seria se eu fizesse isso. E esse pensamento sempre ficava sondando a minha mente, sondando a minha mente. Então o inimigo, ele traz as suas estratégias e você fica imaginando, e até que esse pensamento ele se torna vivo e você sente desejo de praticar esse ato. Não é uma coisa que simplesmente você pensar, vou lá e vou fazer no ímpeto. Não, a pessoa, ela fica pensando por dias como seria e como faria e se isso, o que provocaria o sentimento nas pessoas, entendeu? Isso é uma coisa muito intensa, muito forte, e é uma opressão maligna muito grande, é algo muito forte que vai dominando o ser da pessoa. Eu já tinha uma história de rejeição familiar por parte paterna, né? De separação dos pais. A, a minha mãe, ela teve que assumir a família, trabalhar o dia inteiro, e ela ficava bastante ausente de dentro de casa. A gente ficava muito tempo sozinho e a gente sentia muita falta dela. Então, na adolescência a gente ficava muito sozinho e por parte eu sentia que eu não tinha tanta importância para a família. Quando tinha festa na família, o pessoal tudo ficava alegre, eu ficava reservada, sentada, eu ficava no quarto, eu ficava mais quieta, eu não gostava de aparecer em fotos. É, assim, sempre muito reservada no meu mundo, no meu universo. Eu achava que eu não tinha tanta necessidade de festejar nada, né? Que tudo era muito sem sentido, muito sem necessidade de festejar, não tinha motivação para a vida. Quando eu conheci essa pessoa, tudo começou a fazer muito sentido. Então, tudo que
não fazia sentido, passou a ter muito sentido, passou a ter muita alegria, passou a ter muito... Era como se era um gráfico, tava lá embaixo e fez aquele up, né? E quando tudo terminou, veio com um terremoto, uma avalanche, um desastre natural e foi destruindo tudo que eu havia construído na minha mente novamente. Então, para mim, tudo tinha acabado, perdido o sentido da vida novamente. Só que de uma forma bem pior. Era como se eu tivesse conquistado uma vida que eu jamais tinha tido e perdido essa vida e ainda tinha ficado num estado ainda pior do que eu estava antes, sem saber o que eu ia fazer, né? E com tudo aquilo que eu estava vivendo e agora? O que eu vou fazer? Com 16 anos nessa situação e as pessoas agora não gostam mais de mim e menos ainda do que gostava e eu quero morrer, preciso desaparecer, eu preciso acabar com isso aqui. Eu não vou ficar vivendo nisso aqui. Eu já não gostava de viver, agora eu odeio viver. Então eu queria acabar com aquilo. E realmente a pessoa depressiva que eu era, eu fiquei uma pessoa bem pior. Mas Cristo me achou. Cristo me achou dentro do meu quarto, através de pessoas que resolveram ir atrás de mim e pagar o preço pela minha vida mesmo, assim, de irem dentro da minha casa, né? O Henrique, a Daiane, o Ricardo, assim, foram jovens que fizeram todo o diferencial na minha vida. Então, através deles eu comecei a ir na igreja com vergonha e tudo, mas aquela igreja me abraçou, cuidou de mim, não me discriminou, me colocou para cantar, que é uma coisa que eu amo. E assim, gente, foi, eu não sei nem, né, não tem nem como mensurar a importância, que isso tem na minha vida hoje, né? Como uma vida é importante para Deus e é importante, assim, para quem realmente é importante. A gente às vezes vê alguém passando uma dificuldade e não toma uma atitude, mas quando tem alguém que toma uma atitude, isso causa uma transformação no universo, entende? E foi isso que aconteceu. Olha o contexto da minha vida hoje, da minha família, no meu casamento, na sociedade, enfim, para mim isso foi muito importante e eu acredito que para as pessoas que me amam também foi muito importante. Então, voltando ao assunto, quando eu estava grávida da Suzana, né? Eu estava passando um período também de muita dificuldade, uma grande dificuldade. E era um período que eu também estava muito frágil, muito frágil. Eu já tinha sofrido 2 abortos e eu estava numa gravidez de alto risco. E eu estava, assim, sofrendo grandes perturbações. Eu não vou aprofundar no assunto do que eu estava passando, mas na perturbação espiritual que eu estava passando. E naquela noite em que eu estava passando aquela dificuldade, eu morava num lugar que se chama Vila Rabelo. E lá tem, perto da minha casa, tinha umas montanhas e tal. E eu fiquei na beira dessa montanha de madrugada, quase que a madrugada inteira. E eu ficava pensando, eu me jogo, não me jogo daqui. Eu me jogo, não me jogo daqui. Isso, eu já estava cristã, já tinha aceitado a Cristo, mas eu estava numa crise emocional muito forte, de muito tempo, com muita bagagem de sofrimentos e tristezas e angústias e decepções e tudo mais, acumuladas dentro de mim. Porque eu não sou uma pessoa que tem um comportamento de pegar e ficar com todo mundo que chega, ou com 2 ou 3, ou seja lá, com uma pessoa e ficar desabafando e tal. Você não imagina a dificuldade que está sendo gravar isso aqui para falar para um montão de gente que vai ver isso. É muito difícil. Mas eu não tenho essa dinâmica de ficar conversando muito sobre os meus problemas. Isso é um pouco prejudicial, eu sei. Então, e a gente vai acumulando muita coisa, né?
E nesse dia eu estava dessa forma. Eu grávida com barrigão, não conseguia me alimentar direito porque eu enjoo nas minhas gestações, eu enjoo aos 9 meses. Então, muito fraca, e eu ficava lá naquela coisa, sentindo uma opressão, uma coisa muito forte, muito intensa, me massacrando ali na beira daquele abismo a noite inteira. Se joga, acaba com tudo agora. Você tem que terminar isso hoje. Você vai acabar com o seu sofrimento agora. E eu queria fazer aquilo, mas eu não tinha força para aquilo. E tinha hora que eu brigava comigo: você é uma covarde, você não tem coragem nem para isso, nem para isso você tem coragem, nem para isso você tem coragem. E foi aquela luta constante ali, até que por fim eu entrei para casa e fui dormir. Quando foi de manhã, acho que era mais ou menos umas 9 horas da manhã, a missionária Maria Helena, que mora aqui no setor de Mansões, ela foi lá em casa e ela falou comigo que Deus falou com ela que de madrugada Satanás investiu contra a minha vida. Fizeram uma reunião e falaram que naquele dia eles iam me matar, eles iam conseguir pôr fim na minha vida e que ali naquele dia os propósitos de Deus iam acabar, porque ele ia pôr fim na minha vida e ia me aprisionar no inferno, e que eu não ia fazer a obra do Senhor mais, e que eu não ia mais louvar o nome do Senhor, mas que o Senhor naquela noite me tirou da beira daquele buraco e me colocou para dentro de casa. Ninguém sabia o que tinha acontecido, só era eu, o Senhor e o inferno. Então vocês entendem que é mais do que o que eu acho que é, mais do que vocês acham que é, mais do que o que a gente imagina, é aquilo que realmente acontece, são os fatos, né? Uma pessoa que mora a quilômetros de distância da minha casa estava orando por mim de madrugada e eu estava numa guerra espiritual e achando que estava sozinha, achando que estava tomando decisões sozinhas, mas Deus estava lutando por mim através da oração de uma outra pessoa e mandando socorro pela minha vida. E naquela noite eu não cometi esse ato, eu fui para dentro de casa e eu orei ao Senhor e pedi perdão ao Senhor e fui dormir. E eu senti a presença de Deus ali cuidando de mim. Eu acredito que a pessoa que tenta tirar a própria vida, ela na verdade ela não quer morrer, porque eu não queria morrer. Eu já tinha meus outros filhos, eu queria cuidar dos meus filhos, eu tenho desejo de ver meus netos e tudo mais. Eu queria resolver o problema, eu queria acabar com aquela dor. É uma dor muito forte, é uma sensação de ausência de tudo muito grande. Então a gente quer acabar com essa dor, com essa coisa ruim que acontece dentro da gente, que vai como se fosse uma mão estrangulando, né, nosso ser. E isso, Deus tem remédio para nós. Deus tem cura e Ele traz esse socorro bem presente na angústia. E eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje, há muito tempo, eu não sinto mais essas coisas dentro de mim, esses sentimentos de autodestruição dentro de mim. Mas eu senti durante muito tempo, né? Que eu não tinha importância, que eu não tinha motivação de existência e que eu tanto faz estar aqui, então eu não precisava existir. E por isso eu podia ir a qualquer momento. Na verdade, hoje eu amo viver. Sei que eu tenho um papel muito fundamental na minha vida, na minha família, na sociedade. E eu quero viver e ficar bem velhinha, se Deus quiser. Vendo, né, os meus filhos, os meus netos, até os meus bisnetos, se Deus permitir. Mas para você que está enfrentando esse momento de fragilidade, de dificuldade, de dor, saiba que o Senhor, Ele contempla você também. Eu não sou mais especial que você e Deus não me ama mais do que ama você. Não existe isso. Deus ama todos nós porque
a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A diferença, o segredo está nessa parte B do versículo, para que todo aquele que nele crê. Você crê nisso, porque ele já deu, ele já se entregou, ele já fez a parte dele. O que você precisa é acreditar, né? É você se entregar também, é saber que Deus, ele está aí para você, ele se importa com você. Não importa se a sua família não te vê como alguém especial, não importa se a pessoa que você procurou te deu as costas, não importa se a sociedade não te dá o devido valor, porque não vai te dar mesmo, entendeu? A sociedade, ela é grande, então ela vai te ver como mais um na multidão, isso não interessa. Mas Deus, ele te vê como um ser único, ele fez você único, não tem ninguém igual a você. Eu falo isso sempre aqui. Você é único, único, único. Olha quanto Deus te ama, não tem ninguém nem parecidinho com você. Pode ter até no aspecto físico, mas no aspecto interior, nas suas características mais intrínsecas, não tem ninguém parecido com você. Você é único. Você tem cada detalhe assim só seu. E isso é muito bonito, é muito lindo, como Deus te ama. Até os seus defeitos são seus, não são de mais ninguém. Então se valorize e se ame, sabe que cada dia que você vive é uma dádiva de Deus. Não entregue isso de qualquer jeito, não. Viva intensamente, viva com sabedoria, viva com alegria e viva com gratidão a Deus. Às vezes a gente fica muito triste porque a gente não é agradecido, né? Se a gente souber agradecer pelo alimento, pelas mínimas coisas, pela casa, por tudo que a gente tem, pelo ar que nós respiramos, pela família que nós temos, se nós soubermos agradecer pelo corpo que nós temos, pelos nossos membros que se movimentam, gente, quando eu perdi o movimento do meu lado direito, eu vi o tanto que é importante a gente se movimentar, né? Hoje eu lavo louça com alegria, né? Hoje eu gosto de fazer as coisas ainda mais. Eu já gostava de trabalhar, hoje eu ainda gosto mais, porque é muito ruim você ficar inutilizado. Então a gente tem que valorizar, a gente precisa valorizar essas mínimas coisas, porque isso nos faz mais felizes. E a gente, às vezes, a gente fica muito infeliz porque a gente quer o que não tem. E o que a gente tem, a gente não valoriza, fica igual menino birrento. Então que Deus te abençoe, né? E saiba que tem cura para o seu coração. As mãos do Senhor estão estendidas, o ouvido do Senhor está aberto e Ele quer ouvir a sua sincera oração. Não são palavras difíceis, não são rezas elaboradas por alguém, não. Não é nada disso que Deus está esperando de você. Deus está esperando de você que você realmente sente e converse com Ele. Fala para Ele, olha Deus, eu sinto isso aqui dói, isso aqui tá me incomodando, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não entendo, isso aqui me incomoda, isso aqui tá me revoltando, isso, sabe? Começa a detalhar para Deus e conversar com Deus. Ele sabe o que você precisa, Ele quer te ajudar, só que Ele quer ter com você esse vínculo, essa comunhão. Então é isso, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Tá aí um pouquinho da minha história, né? Detalhes assim, bem. Mas que o Senhor te abençoe através desses momentos assim, bem delicados que eu passei. A honra e a glória para o nome do Senhor Jesus, porque Ele que faz todas essas coisas na nossa vida, nos abençoa e muda realmente a nossa história. E eu quero pedir algo para vocês: compartilhem esse vídeo, compartilhem os outros vídeos e vamos divulgar aí a palavra de Deus através desse canal abençoado aí que o Senhor nos deu, amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.